Olá, Olá, tudo bem, lindona? boa tarde, Lane. Que honra te Boa- ter aqui. Prazer estar contigo. Muito obrigada por ter aceito meu convite. Ô, Alice, eu que sou muito grata por poderes me dar essa oportunidade da gente compartilhar aqui é, realidades, assuntos que a gente tanto estuda, que a gente já colocou em prática na nossa vida, que a gente viu o resultado e que a gente morre de vontade para multiplicar e ver outras pessoas colhendo também bons frutos. Muito obrigada pela oportunidade. A cada pessoa que está chegando aqui com a gente agora, a gente sabe que 2 horas da tarde dizem que nem é sempre um bom momento. Eu falo, olha, para estar conversando com pessoas sempre é um bom momento e vai estar aqui exatamente quem tem que estar com a gente. Vai assistir essa nossa conversa numa gravação, quem tiver que escutar, então que chegue nos corações que precisam desse momento aqui, né? Com certeza. Ilane, eu quero comentar com as pessoas, né, um pouquinho sobre você, né? Você é jornalista, especialista em inteligência emocional, neurocoach, por isso que eu te convidei, né? Porque eu também sou coach, sou formada em psicologia, também estudo muito a questão da inteligência emocional. E mais do que isso, gente, quem está entrando aqui, né, que são meus seguidores, com certeza já conhecem essa mulher. E o que eu quero falar Sim. é que, mais do que essa profissional maravilhosa e admirável, é a mulher que realmente você é, né? Quem te acompanha aí no Instagram sabe do teu propósito lindo, sabe da mensagem linda que você deixa. Aí no Dia da Mulher deixou uma mensagem incrível, né? Que realmente foi uma inspiração, compartilhei aqui com os meus seguidores também. Então, te agradecer por isso e por isso que eu te convidei, porque a gente compartilha de um propósito muito lindo, né? E por compartilhar Sim. desse propósito, eu acredito que juntas a gente soma muito mais. Então, Laine, o que eu gostaria de estar abordando nessa live de hoje, né? A gente tem aí um tempo para falar sobre esse assunto, então, apesar da gente gostar de falar bastante, de alguma forma vamos ter que ser um pouco objetiva aqui, né, Laine? Ah, O que isso para é o desafio. O Gilmar, que é meu parceiro de NSC-TV, lá do Oeste Catarinense, que está passando por aqui, ele sabe como ninguém como é desafiador quando a gente tem muita coisa para contar e a gente tem um tempo desse tamanho. É o meu desafio diário, porque se deixar eu falo reto toda a vida. Mas assim, a gente vai saber colocar no tempo certo o que a gente precisa dizer por aqui. Com certeza. E aí, por que trazer esse tema, né? Um tema que eu amo muito. Eu percebo que muitas pessoas, eu ouço muito isso dentro da clínica, ouço isso em treinamentos. Você provavelmente também escuta pessoas falando o seguinte: Alice, meu corpo não funciona, minhas finanças não estão dando certo, meu negócio não dá certo, nada dá certo para mim, meus relacionamentos não dão certo, né? E outras demandas também, como dores emocionais, né? E também dores físicas. E aí, com todo o nosso conhecimento, a gente sabe que esses problemas verbalizados por muitas pessoas nem sempre são o verdadeiro problema. Ou Uhum. nunca são o verdadeiro problema, né? Sempre há uma raiz, algo que está por trás, uma origem para isso. E claro que aqui a gente não vai conseguir abordar todas as origens, falar sobre tudo, mas a gente vai abordar nessa tarde alguns pressupostos que já vão trazer luz aos seus problemas e aos seus desafios, né? A quem está aqui hoje. Então é por isso que eu gosto tanto, porque muitas pessoas falam muito dos seus problemas e nem imaginam da raiz que existe sobre isso. A gente estuda há muito tempo isso, né, Elaine? Para nós é muito claro, mas eu quero trazer luz sobre esse assunto. Então, vamos iniciar. Tu sabes que Elaine, acabou de passar por aqui agora um dos nossos participantes, que é Guardiola Imóveis SP, e diz que a origem das nossas dores é a falta do que fazer. Ai, se fosse. A gente acha mesmo, né? Porque quem é mais proativo, quem aprendeu desde muito cedo, aí vai vir a origem do negócio. Que o negócio é não ficar reclamando e vamos lá, tá ruim, mas vamos agir. Vai pensar, pô, é falta do que fazer. Vai te mexer que vai acontecer. Mas nem todo mundo vem dessa base. E aí, quanto mais eu conheço a base da onde a gente vem e a base de tudo sobre nós, mais eu me encanto, mais eu estudo e mais eu tento compreender por que, que nós agimos do jeito que agimos. E aí eu até dou uma freada no julgamento. Eu aprendi que julgamento, todo julgamento é uma confissão.
quando eu estou julgando alguém, eu estou falando de mim igual. E ontem eu me peguei, há muito tempo, e por uma questão da pandemia mesmo, de ficar indignada com aquelas pessoas que ainda não entenderam que nesse momento podem estar sendo uma fonte de morte para outras, quando elas não entendem que somos um conjunto. E há um ano a gente vem batendo nessas pessoas, e ontem eu pensei assim, meu Deus, será que bater é a melhor forma? Se cada um está agindo da forma que está agindo, eles têm um ponto de vista que eles sustentam e que para eles é a verdade. Então eles podem estar achando que a errada sou eu. E tem certo e errado nisso? Não, tem base, sabe? E aí eu comecei a olhar cada uma dessas pessoas através da criança que elas foram, através da gestação que elas tiveram, através da árvore genealógica que elas têm. E se acreditam em outras vidas, o que elas vieram fazer aqui de novo. Então, nós somos, eu digo que nós somos códigos, nós somos traduzíveis de 1 milhão de formas, e está aqui na nossa parte, né? A neurociência, a neurolinguística, a hipnose, o Theta Healing, e tantas outras partes que são braços de uma ciência para tentar explicar da onde que a gente vem. Eu só quis fazer uma parte porque, sim, às vezes a gente diz assim, olha, é falta do que fazer, te mexe, vai acontecer, mas infelizmente não é tão simples assim, mas é simples. Uhum. E aqui teve a Maria que colocou, origem das dores é quando não falamos delas. E isso é muito real, porque por muito tempo, Laine, uma época da minha vida, eu acreditava que eu não tinha traumas, eu não precisava trabalhar grandes coisas. Eu estudava muito, teoricamente, mas imaginava, não, mas eu não preciso. Eu acho que aquela pessoa precisa, o outro precisa. E o que mudou quando eu entrei no meu processo? Quando eu entendi o que é dor. Porque cada um tem um entendimento, né? O nome dessa live. Qual é a origem das nossas dores? Eu acredito que cada pessoa deve pensar algo a respeito disso. E eu, por um tempo, olhava para isso, dor. Acredito que eu não tenho uma grande dor. E aí, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente amplia muito esse conceito de dor. E a gente começa a perceber todos os nossos comportamentos, o fato de querer dar conta de tudo, o fato de ser multitarefa o tempo inteiro, o fato de estar estressada, a falta de ar no domingo à noite. O que é isso, né? É normal? Não, não é. Isso tem uma origem. Então, isso mudou muito. Isso mudou muito na minha vida, o processo de autoconhecimento. Imagino que tenha sido para ti também, né, Laine? As pessoas me perguntam assim, qual é se eu fosse traduzir, qual é o segredo de uma pessoa de sucesso? Né? O que é fazer sucesso na vida? E cada vez mais eu me convenço que fazer sucesso na vida é a gente se abrir e se permitir se conhecer. Eu não consigo ser o meu melhor para o mundo, porque todos nós temos em si a nossa melhor versão e muitas melhores versões, mas eu não consigo ser melhor para o mundo se eu não olhar para o meu mundo primeiro. E o grande desafio é esse, porque talvez é mais fácil eu conseguir reunir forças para ajudar todo mundo que está ao meu redor. Eu consegui reunir forças para dizer que aquele está errado e aquele outro está errado, mas quando o dedinho se volta para cá, o negócio é mais embaixo, porque vai doer. De alguma forma vai doer. E aí, quando eu entendi que a origem das dores, né, está na minha infância, está da onde eu vim, está da minha gestação, está na minha árvore genealógica, eu passei, opa! E quanto mais você vai pegando pedacinhos, mais você vai entendendo. Vou explicar para as pessoas o que eu quero dizer com infância, né? A psicologia, a psicopedagogia confirmam, a neurociência mesmo, mais do que nunca, está comprovando que o nosso comportamento hoje, enquanto adultos, ele é resultado imediato das crenças que nós assimilamos como verdade na nossa fase da infância, ali dos 0 aos 7 anos. Pegando por uma questão cerebral, é a fase da nossa vida em que nós temos várias ondas cerebrais, beta, alfa, gama, teta. A onda teta é a onda do subconsciente, é a onda que a criança mais vibra até os 7 anos. O que quer dizer? Ela está mais vulnerável a tudo que chega ao redor, ao mundo adulto ao redor, e o que ela ouve e sente como verdade, porque a vida
é o que a gente sente. Não é mais nada do que isso. É o que eu sinto através do meu pensar, do meu olhar, de todos os meus sentidos. Então, né, uma grande dor minha, pessoal, é até uma certa fase da minha vida, que não tá muito ali atrás, eu não entender porque eu não gostava de mim. Como é que eu acho que eu gosto de todo mundo, que eu sou bacana para todo mundo, mas eu não gosto de mim? E essa é uma busca minha de 30 anos. Há 30 anos eu pesquiso essa área, porque tudo começou numa grande dor minha. Qual seria essa história? Quando eu era pequena, para quem já conhece, eu vou repetir, para quem não conhece, eu preciso contar. Eu era pequena, eu tenho 48 anos, e 40 e tantos anos atrás, ser um pouquinho mais gordinha era ser muito diferente. E qual é a maior dor de um ser humano? Morrer? Não, não ser aceito, não ser incluído. E eu, desde muito cedo, não me senti incluída. Ah, Elaine, quer dizer que ninguém gostava de ti? Claro que não. Eu era muito amada, só que eu foquei na dor. Eu sintonizei naquelas pessoas que riam de mim dizendo, bem feito, tu é gorda, nunca ninguém vai gostar de ti, blá, blá. Eu ouvi muita coisa assim. Como é que eu cresci adolescente? Entendendo, porque é o olhar da criança, que eu precisava ser magra para ser amada, que eu precisava ser magra para ser querida, e que se não fosse assim, eu não ia ter lugar, ou seja, eu ia morrer socialmente. E isso é a morte em vida. O que eu fiz? No meu piloto automático da minha programação de infância, aos 17 anos, eu quase tirei a minha vida. Como? Com bulimia, com anorexia. Eu parei de comer e falei, é assim que eu tenho que fazer para alguém me amar? Isso é claro que é uma criança falando dentro de mim. Detalhe, essa criança nunca cresce. Nunca cresce. Ela mantém a mesma idade dentro da gente. Por Deus, minha família, meus pais me salvaram e eu voltei. E quando eu voltei, aos 17 anos, eu falei, ok, por que eu faço tudo? Até agora, meus 17 anos, para caber no quadrado que os outros colocaram para mim. Por que eu preciso ter que agradar a todo mundo? Por que eu tenho que ser a nota 10? Por quê? Por quê? E aí eu comecei a estudar. Eu já estava na universidade nessa época, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre isso, e dali eu fui aquecendo. Dentro do jornalismo, eu pedi autorização aqui na TV para que eu pudesse trilhar um caminho onde eu pudesse trazer isso para a comunicação, porque uma escola de comunicação deveria ter na base esse ensinamento do nosso comportamento. E aí eu estou na 14ª formação e quanto mais eu estudo, agora eu sou aluna de pós-graduação em neurociência e eu acabei de descobrir hoje, através de um grande neurocientista, comprovações científicas que a gente é o resultado, então, de tudo que veio antes de mim. Então, eu venho como um computador novinho, que tem uma programação básica para funcionar. Qual é a programação? E assim vai, das avós, das bisavós, 7 gerações atrás, pelo menos. Eu também sou fruto dos meus 9, 7, 8 meses, cada um tem o seu caso, do ventre da sua mãe. O líquido, as emoções da mãe, tudo que ela foi entendendo, ela passou para mim. É a psicossomática fetal. Eu aprendi isso hoje ainda. Né? Por isso a importância de uma boa gestação. E eu também sou resultado dos meus 7 primeiros anos. Então, para pensar. Quais são as tuas principais limitações hoje? É a financeira? É o relacional? É o profissional? É isso? É o peso? Para e começa a analisar qual é a ligação, ou procure um profissional para te ajudar, que tem com aquilo que você recebeu de programação lá atrás. Tem gente que vem aqui para a vida honrando a sua árvore. Ah, meu pai, tô dando um exemplo de uma pessoa, ele nunca conseguiu ter um emprego bom. Quem sou eu para ser mais do que o meu pai? Isso é inconsciente. E aí você é daquelas pessoas que batem no teto e volta. Seus pais passando trabalho para sustentar a casa, por exemplo, e você assimila como criança o quê? Para vencer na vida, eu preciso sofrer, e ganhar dinheiro é sofrido. Enfim, só para dar uns exemplos do como nós somos formatados, e a boa notícia, como nós, através de profissionais, através de técnicas, podemos reprogramar tudo isso. E quando a gente tem consciência sobre essa inconsciência, diria Jung, aí é que a gente evolui. Aí eu tenho o livre-arbítrio. Aí eu sei como eu funciono e para onde eu quero ir. Aí é uma escolha, né, Alice?
Elaine, eu achei muito legal o que tu trouxe e gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse adulto que é consciente sobre o que aconteceu na infância e acredita que aceita. Por exemplo, tá? Eu vejo muito nos meus atendimentos, uma criança que não teve a presença do pai. E aí esse adulto olha para sua infância e diz, mas eu entendo, eu compreendo, eu não tenho problema nenhum em relação a isso, porque hoje eu entendo, né? Eu entendo o motivo que fez o meu pai estar ausente. Traz muito para esse aspecto cognitivo, racional, de entendimento. O que acontece? Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Você já trouxe um pouquinho que essa criança, o sentimento, a emoção que essa criança viveu se alojou na carne, né? Isso tá na nossa carne, isso vive com a gente. Mas fala mais um pouquinho sobre isso, que eu percebo que muitos adultos falam, tudo eu entendo, né? Não houve rejeição, não houve problema, porque eu entendo. Assim, uma coisa é entender, a outra coisa é assimilar. Então, o entender, ele parece que eu tenho uma barreira, ok, eu entendo meu pai e minha mãe, mas eu preciso passar pelo sentir para ressignificar, para dar um novo sentido, sabe? Às vezes, olhando, vou dar um exemplo muito clássico, né? Nossos pais, para mim, é aquele que a gente se sente pequenininho e honra, né? Com todas as suas nuances, acertos e erros, lembrando que os nossos pais também têm uma criança dentro de si. Então, os nossos pais também funcionam dentro de um padrão que eles aprenderam lá. Por isso que eu preciso pegar leve às vezes, né? Às vezes minha mãe conversa comigo, tem coisas que eu não concordo, mas eu compreendo, né? E se eu não consigo insistir com ela para que ela mude, eu internamente peço autorização para minha mãe para fazer diferente. Eu falei isso nesse meu vídeo da Mulher Maravilha, né? Eu peço autorização para fazer diferente, né? Eu venho eu analiso, e o bacana, sabe que é, Alice? É a gente parar para conhecer e para honrar da onde a gente veio. Eu pensei que eu tivesse que olhar só para minha mãe, para o meu pai e para os meus avós, mas não. Eu tenho ligação direta com os meus tios, eu tenho ligação direta com os meus primos, eu tenho ligação direta. Eu não estou nesse sistema que eu vim. Eu vim para resignificar, né? E às vezes eu posso estar funcionando de acordo com alguém que veio lá atrás por honra, já passou alguém falando por aqui, né? Então, não basta só você olhar e dizer, eu compreendo. Não. Entenda que você faz parte desse sistema, que ele faz parte de ti, porque às vezes tem coisa que minha mãe ou meu pai, enfim, faziam, que eu me pego fazendo igual, por mais que eu entenda. Por quê? Está aqui em mim. Então eu preciso olhar para isso e compreender, né? Alguém passou por aqui falando, a Ariane passou falando, eu sou terapeuta Theta Healing também, o Theta Healing ajuda demais, a hipnose ajuda demais, a PNL ajuda demais, a psicologia, uma terapia, então tem um leque para aquilo que você sintoniza, porque não basta só você compreender racionalmente. E para entender de fato, para entrar na carne, você tem que ressignificar o teu sentir. Porque senão você só vai continuar compreendendo e vai continuar multiplicando e vai continuar se sentindo vítima desse sistema, sem tomar a tua vida para as tuas mãos. E, assim, o maior presente que eu me dei nos últimos tempos, e vou te dizer que a pandemia acabou contribuindo para isso, foi resgatar uma menina que vem, por exemplo, assim, vou dizer uma coisa que eu entendo da minha família, mas que me fazia muito mal e eu estava repetindo, né? Eu sou uma pessoa em recuperação nesse sentido. A minha avó, mãe da minha mãe, ela é... Tá me ouvindo, Alice? Eu não sei. Tô te ouvindo. Tá travando um pouco, Laine. Vou botar aqui. Quem está nos assistindo pode dar um feedback se para você está travado. Eu tô te ouvindo, tá travando um pouco, mas tô te ouvindo, Laine. Vamos ver se a Alice entra. Entrou! Aqui no Morro da Cruz o negócio é um pouquinho mais complicado. Estamos aí? Tá aí, Alice? Sim. Sim. Então tá, eu botei agora nos meus dados. Eu estava dizendo para ti de alguma coisa que eu observei, que eu vinha repetindo e eu não conseguia sair.
a minha avó, cabeleireira, 9 filhos para criar, mais o meu avô. E os dois não davam conta. Então, minha mãe é a mais velha. Ela, pequenininha, via a minha avó trabalhando feito uma maluca, dizendo que não vou dar conta, não vai dar, não vai ter comida, tá caro. Essa foi a visão que a minha mãe pequena... O que ela assimilou da verdade? A realidade é dura. Foi que minha mãe recebeu. Minha mãe cresce trabalhando de manhã, de tarde, de noite, para junto com meu pai dar conta da casa. Eu sou a mais velha e acompanhando sempre minha mãe. O que eu aprendi? Já aprendi da minha avó, né? Aí aprendi da minha mãe. A vida é dura. Eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde, à noite para dar conta da casa. Mas veja bem, minha avó teve 9 filhos, minha mãe 2. E minha mãe trabalhando no mesmo sistema que a minha avó, sofrendo tão qual. Eu vim como igual. Aceitando todo e qualquer tipo de trabalho, todo e qualquer tipo de valorização, que nem sempre era valorização, me vendendo por pouco às vezes, fazendo trabalho em troco de por um pão de trigo, que eu digo, sem me valorizar, porque a minha criança entendia que eu tinha que aceitar aquilo, caso contrário ia faltar. E o detalhe, eu ainda não tenho filhos. E eu me peguei, workaholic, de carteirinha, trabalhando igual a minha avó, vivendo a situação da minha avó. Ok, eu compreendi. Enquanto eu só compreendi, eu continuei fazendo a mesma coisa. Até que eu parei e eu quis dar um basta a partir de mim, para que daqui a pouco os meus filhos não acabem me honrando também. O que eu fiz? Fui me estudar. Aí fiz um trabalho em constelação. Agora entrou na minha vida a psicogenealogia com a Letícia Bassin, que é fantástica, sabe? Que é o nosso psicológico entendido através de toda a nossa árvore. Eu comecei a me entender, me compreender, até que pouquíssimo tempo atrás eu pedi licença a toda a minha árvore. Eu fui muito grata e sou muito grata a cada uma delas, e eu peço licença para fazer diferente. Para, a partir de agora, eu honrar o meu trabalho, amar o que eu faço, mas eu ter tempo para o meu trabalho, eu ter tempo para a Laine, eu ter tempo para a mãe, para ser mãe. Eu tenho 48 anos. E eu ainda não tinha conseguido, nisso tudo, abrir um espaço para uma coisa que o meu coração diz que é para mim. E para tantas outras coisas. Mas só pegando lá o começo da tua pergunta. E quando eu dizia, eu entendo minha mãe e eu entendo a minha avó, eu fiquei repetindo exatamente. Agora, quando isso começou a me incomodar e eu escolhi fazer diferente, honrando o que veio antes, nossa, parece que saiu um caminhão de brita das minhas costas. Porque agora é a Laine vivendo a vida dela, consciente de toda a força que essas mulheres me trouxeram, de toda a honra ao trabalho que essas mulheres me trouxeram, de toda a responsabilidade disso. Eu não abro mão, eu só abro mão do sofrimento. Eu só abro mão do sofrimento. E de achar que sem luta não há vitória, que para conseguir alguma coisa só se eu me matar, não. É mais fácil do que a gente imagina. É bem mais simples. A gente entendeu que não era e não foi por mal. Não tem culpado nesse negócio. Tem pessoas que entenderam e que foram tentando se defender para viver, né? Sim. Isso que a Laine está falando tem muito a ver com inteligência emocional. Na verdade, inteligência emocional é isso, né? As pessoas, elas têm a compreensão, por exemplo, eu sei que eu preciso parar de fumar, eu sei que eu preciso parar de comer determinado alimento, eu sei que eu preciso parar de conviver com determinadas pessoas, mas eu não consigo, né? Então, eu sei, eu entendo, eu tenho conhecimento, mas por que eu não consigo? E tem muito essa questão dessa via emocional, do sentimento, de destravar através dessa via. Porque todas as crenças, tudo aquilo que foi instalado em nós, Laine, veio daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu senti. Por isso, não vai ser só o que eu fizer, o que eu tiver de atitude ou o que eu pensar, é um conjunto de coisas. Eu preciso viver o processo por completo. O processo de pensar, primeiro processo, né? O pensar. O pensar já gera emoção. O fato de Total. pensar Total. já gera. O que eu penso,
O que eu penso gera uma reação química dentro do meu organismo que vai tocar nas minhas células e que vai provocar uma reação em mim. Por isso que as pessoas falam assim que você, quando resolve se dizer coisas mais positivas e repetir, porque o cérebro é músculo, lá no final das contas você vai passando essa mensagem quimicamente para as tuas células que te levam a uma reação. E eu nem chamo de pensamento positivo, eu chamo de pensamento construtivo, porque o pensamento positivo ele caiu numa vala muito comum e parece que perdeu um pouco da sua essência, né? O que a gente se diz é fundamental, o que a gente pensa é fundamental. Esses dias eu coloquei no meu Instagram a pergunta: se você comesse o que você fala, você estaria se nutrindo ou se envenenando? Porque é isso que a gente faz todos os dias. Com aquilo que eu digo, sobretudo para mim, eu estou me envenenando. Envenenar quando você se fala coisa ruim, você vai enviando oxidação para a tua célula. Você vai enviando envelhecimento para a tua célula. Você vai enviando mensagem de adoecimento. Não estranhe se dentro de muito pouco tempo você estiver doente, porque vai somatizar. O corpo é um alerta do que vem no teu pensamento. Sim, a Louise Hay, ela já fala, né? A vida é muito simples. Tudo que damos, recebemos. Também estou com o livro aqui, olha só. Coleções. Olha Essa só, assim, ó. Tem gente que pergunta assim, Laine, tá, mas assim, por mais que eu compreenda tudo que está acontecendo, por mais que eu entenda de onde vem, eu não tenho vontade, eu não consigo ter força para fazer essa mudança. Primeiro, tá, eu quero tirar aqui um peso das costas quando alguém ouve e diz assim, eu ouvia muito quando eu tinha sobrepeso, que me diziam assim, ai, tu não tem força de vontade, por isso que tu não emagrece. Aqui, desculpa, agora foi a minha criança dizendo, aqui, não, senhora, não basta. A força de vontade vem de uma transformação básica profunda. Aí você vai poder falar em força de vontade. O que eu preciso ter é vontade. Mesmo, aí sim. Faltou vontade? Talvez. Faltou conhecimento? Talvez. O que é a vontade? É quando você diz assim, olha, eu não sei o que fazer, mas eu quero muito saber. Ah, eu preciso me permitir. Aí eu vou pegar um pouquinho a área espiritual, né? Sem falar de religião, mas espiritual, né? O ser humano, ele tem uma necessidade básica de se ligar com a espiritualidade que ele entende como melhor para ele, não que o outro disse. Eu estou trazendo o meu exemplo, assim, quando eu cheguei e falei, meu Deus, eu não sei por onde eu começo, mas eu me abro para que essa resposta venha, e o universo é incrível. O que você emana, ele te traz. Se você vive na reclamação, ele entende que você quer mais problemas para reclamar mais, porque é essa a tua vibração. Se você diz, olha, eu quero muito melhorar e eu não sei por onde começar, vem a resposta quando você se entrega para isso. E a resposta que me veio primeiro é: conecte-se ao que vem do alto. Foi num momento de profundo desespero, de não estar mais gostando de mim, que eu cheguei assim, meu Deus do céu, eu quero me sentir melhor na minha pele. Eu sei que eu posso mais do que eu estou dando. Eu estou me machucando demais, eu estou me entregando nas mãos de pessoas que eu deixo me machucar. Eu estou atraindo para a minha vida relacionamentos que só me doem. Por que que isso acontece? Eu não sei por onde começar. Quando eu me abri, apareceu esse livro na minha vida. Isso faz 10 anos. Louise Hay, Aprendendo a Gostar de Si Mesmo. Olha a finura desse livro. E em honra a Louise, que eu nunca conheci pessoalmente na minha vida, eu faço questão de, em todos os lugares que eu passo, falar. Porque aqui ela me ensinou que só quando eu aprendo a acolher a pessoa que eu sou, fortalecendo as minhas virtudes, e só acolhendo, entendendo e perdoando aquilo que eu preciso melhorar, a vida dá um salto incrível. Foi a partir, quando você falou, né? Vamos falar da Luísa, eu falei, gente, a Luísa é minha irmã. Ou ela é minha amiga íntima. Porque ela não sai das minhas falas, ela não sai dos meus estudos. Eu leio, releio. Não sei se para ti é assim também, Alice. Sim. E me encanta porque a Luísa é prova viva do que ela coloca, né? Ela realmente viveu isso. Então, assim, fica como recomendação de uma autora aí, livros, e a própria autora como um todo, né? Ela tem muita meditação também no YouTube, né, Laine?
Perfeito, Gosto perfeito. muito disso. Ela Gosto tem uma muito. meditação que vai de encontro ao que a gente está conversando por aqui, que é sobre como é que eu vou acessar a minha criança interior, né? Porque, assim, nesse momento, podem vir várias conversinhas mentais suas, que são frutos da sua crença, dizendo: mas eu não tenho dinheiro para pagar uma psicóloga, eu não tenho dinheiro para pagar uma terapia. Isso é vestir o casaquinho da vítima, e é normal, porque o quê? Vai dar trabalho isso? Vai. E aí você já se protege dizendo: ai, coitada de mim, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho. Sai da vítima. Primeiro passo, tá? Hoje, eu estava analisando ontem quanta coisa de graça profissionais incríveis estão oferecendo pela internet sem que você saia de casa. E às vezes você gasta, sei lá, 10 pila em 2 latas de Coca-Cola e não pode investir num curso que te cobra 20. Tem que estabelecer critérios e o que é prioridade na sua vida. Vou dizer uma coisa para você. Se você se tem como prioridade, as portas se abrem para que as coisas aconteçam. Então vai aparecer uma pessoa, uma live, um título, um acontecimento, um parente, um telefonema. Então a gente precisa primeiro sair dessa vítima de que não posso, não é para mim, é para você. Se chegou e está batendo, está doendo, é para você, é o teu momento. Só que assim, a vida espera que você diga assim: eu quero, eu quero. Ninguém vai fazer isso por você. Eu, durante muito tempo, sabe, Alice, eu depositei nos profissionais que me atenderam e que eu agradeço a cada um. Não tem um momento da minha vida que eu não tenha sido atendida por um profissional de saúde, mas eu confesso que durante muito tempo eu coloquei nas mãos deles e resolvi a minha vida. Então, quando eu tinha terapia, eu dizia: opa, hoje ela vai resolver esse meu problema. Eu saía de lá igual, eu saía da sessão com aquela sensação de que está resolvido, mas no primeira pedra que aparecesse voltava tudo porque eu não tinha transformado em mim. Aí eu falei: eu vou estudar. Eu vou estudar e eu vou entender como é que eu funciono. Eu vou ser o meu primeiro laboratório e se der muito certo, eu vou querer multiplicar para as pessoas. E se hoje eu estou multiplicando para as pessoas, é porque dá muito certo. Agora, é um fim? Não, é um processo. Cada dia eu descubro coisas novas. Agora eu acabei de descobrir uma nova versão sobre comunicação que está rindo a minha forma de repensar. Hoje eu fiz uma reunião com a minha chefe, que é uma linda, que entende muito bem desse ambiente, e eu conversava com ela assim: como é que a gente pode falar com carinho para as pessoas entenderem que eu não quero só falar de morte? Porque às vezes eu pareço que sou a mãe e o pai dando lição de casa para as pessoas que estão em casa e que parecem que não sabem, e eu estou fazendo uma análise, né? E aí eu cheguei à conclusão, Alice, que comunicação não é o que eu digo, é o que as pessoas entendem. E eu preciso entender como é que as pessoas entendem. Para que eu faça uma comunicação que seja eficaz, o maior problema da pandemia está na falta de uma comunicação eficaz, tirando a questão de administração, de problemas, enfim, mas nós não soubemos conversar sobre isso desde o começo. A gente foi para o embate. Eu vou bater em quem não usa máscara, eu vou bater em quem não respeita as restrições. Eu não preciso bater, eu preciso conversar. Na boa conversa a gente faz, né? Então, mas para que isso aconteça, eu só cheguei nessa conclusão quando eu comecei a me conhecer, a me entender, né? Porque assim, contar com a ajuda do outro é fantástico, mas depender do outro é o problema. E durante um bom tempo da minha vida, eu dependi dos meus terapeutas, até que eu decidi ser uma terapeuta. E eu estudo todos os dias eu acordo 1 hora antes do meu horário para estudar. E todos os dias eu estudo uma coisa nova. E todos os dias eu aprendo que tem mais coisa para eu aprender e que eu não sou dona da verdade. E aí é um caminho sem volta, né? E quanto mais você vai expandindo, mais você vai trazendo para a sua sintonia pessoas como você. Pessoas como essas lindezas que estão com a gente aqui agora, doando do seu tempo para a gente trocar uma ideia. Então, eu sou prova de que quando a gente se abre para coisa boa, tá aí vocês, ó. As coisas boas acontecem. Quanta gente linda tá passando por aqui. Olha só, eu vi aqui agora, quer ver? Um tratamento gratuito que é feito... faculdades, né?
Prosa, ó, arroba prosa. Da minha amiga Letícia, linda, tá? Prosa.saúde oferece terapia de qualidade e de graça. Então, o casaquinho da vítima. Aliás, amanhã eu vou estar com a Letícia falando sobre. Aí tá, quando eu falo que nós somos códigos, nós somos códigos. Pela psicogenealogia, eu descobri, através do meu nome, o meu propósito de vida. E não é que todo André tem o mesmo propósito, não. É você, André da Silva Pinto da Luz Carvalho. Sim. É você ser único. Então, assim, olha aqui, ó, tá aqui uma... Obrigada, Letícia, obrigada a esse povo lindo dali. Também colocou, Laine, que as faculdades de psicologia também têm atendimentos gratuitos. E é real isso. A minha cunhada, ela é doutora em psicologia pela UFSC. Ela é do Laboratório de Felicidade da Universidade Federal, que também oferece de graça. Então, só falta o quê? A gente dizer sim para a vida. A gente dizer sim para a nossa vida. A gente ser entusiasmado com essa possibilidade de passar por aqui e parar. Quando você reclama demais, para e te pergunta assim, quem na tua família reclama demais? Quem você viu reclamando demais? Às vezes, teu pai reclamava demais e para honrar o teu pai, você vem reclamando demais. Só que, na essência, você entende que não é o melhor caminho, mas você não consegue soltar porque você está honrando, né? Se você bate com os burros na água cada vez que chega um relacionamento novo na sua vida, talvez seja uma boa pergunta. De quem você ouviu que ter um bom relacionamento é ruim? Quem que não deu certo? A quem que você está honrando? A que crença você está respondendo? Entende? Dá para entender mais ou menos? Sim, Laine. E assim, tem uma regra de ouro da Louise que eu adoro, que é... Escutem essa, né? Escutem essa regra, essa dica de ouro. Esteja disposto a mudar. Acho que resume muito do que tu falou até agora, né? Esse entusiasmo por mudança. As oportunidades, elas existem, e se elas não existem, nós as criamos. Né? Isso se faz por meio de autorresponsabilidade. E aí, por muito tempo, se falou de autorresponsabilidade, achando que era só força de vontade. E inicia a sua autorresponsabilidade no seu próprio pensamento. A autorresponsabilidade é também escolher o que eu penso. Isso a Louise também fala bem, né? Eu queria que tu trouxesse um pouco mais sobre isso, sobre essa questão do pensamento. Muitas pessoas acham que tem que mudar o comportamento e não conseguem mudar o comportamento. E o simples fato de trocar o pensamento, até o simples o pensar que, mas é muito difícil mudar um hábito, é muito difícil mudar um pensamento. Isso já é uma crença. E assim será. E será difícil mesmo, né? Já tem uma frase que diz que nós não somos os nossos pensamentos, né? Nós somos o que nós sentimos através daquilo que nós pensamos. Então, você escolhe que tipo de pensamento você vai alimentar. Daí você vem, Laine, mas tá tão difícil a minha vida que eu não sei como é que eu vou alimentar pensamentos bons, porque eu não vejo... Tem momentos que a gente está mais deprimido emocionalmente, né? A vida é feita de oscilações, não dá para ser positivinho toda a vida. O ser positivo, ele só te ajuda a atravessar melhor os momentos mais difíceis. É para isso que eu prego tanto essa coisa da gente ser mais empolgado com a vida e sempre entender que tudo tem os dois lados. E o que a Louise diz? A Louise, ela teve um câncer em estágio terminal, foi bem na zona sexual ali, e eu volto lá atrás da infância da Louise. A Louise sofreu abuso do padrasto, sofreu abuso do vizinho, teve que sair cedo de casa, não teve apoio dos pais, teve que meio se virar sozinha, foi para o mundo da moda, enfim, acabou tendo um câncer exatamente onde ela foi mais mexida na infância, né? Os abusos na adultos, existem até características de adultos que a gente, quando olha e estudou, assim, essa pessoa passou por algum tipo de abuso, não necessariamente o sexual, mas por algum tipo de abuso na infância, e que às vezes pode resultar numa doença grave, né, na fase adulta. E a Louise, ela comprovou nela mesma qual era o pensamento mais abundante na Louise quando ela recebeu o diagnóstico médico? Vou morrer. E como ela já era uma estudiosa dessa área, no âmbito dela, ela já divulgava essa ideia, ela falou, bom, eu vou ser o meu laboratório, né? Eu vou comprovar
que saindo dessa coisa densa do vou morrer, do tá tudo ruim, não vai dar certo, eu vou fazer o quê? Eu vou enviar mensagens químicas positivas para as minhas células, de forma com que o meu organismo reaja e eu melhore. Então, ela começou a treinar todos os dias o seu pensamento, falando espelho. Espelho é um dos exercícios que ela mais sugere que a gente faça, se olhando nos olhos, afirmando aquilo que a gente quer que aconteça. Como não é do dia para a noite que isso acontece, porque você não vai hoje para uma academia sem estar parado um ano e amanhã você já está um ginasta competindo numa Olimpíada. Não, todos os dias um pouquinho você treina. Então, ela sugere que a gente treine os nossos pensamentos por um certo tempo, um pouquinho todos os dias. A sugestão da neurociência hoje é que você faça um ciclo de 66 dias, né? Já se passou por 15, 21, que é o mínimo que o cérebro leva para adquirir um novo hábito. E treinando todos os dias um pouquinho o mesmo pensamento, você vai convencer as suas células a terem uma reação química positiva à tua vibração, porque célula é eletricidade. A vibração aumenta e você atrai mais soluções, mais situações, atrai mais saúde. Então, é essa a relação do pensamento com a vibração. A gente é o que a gente vibra, na verdade, né? É como se, no final, nós temos em média por dia de 60 a 80 mil pensamentos. Se no final de um dia você chegar e ver que a maioria dos seus pensamentos foi densa, a tua energia está mais densa. É como se você criasse um campo, né? Você não vê a onda do pensamento, é como a onda do rádio, mas ela está acontecendo aqui, energia a todo momento. Então você cria um campo ao teu redor e vai de vibração. Aquilo que você mais vibra, mais você atrai. E o que a Luísa ensina? Que quanto mais você vibrar com pensamentos construtivos, mais a tua vibração aumenta e mais coisas do bem você atrai. Enfim, a Luísa curou um câncer terminal, sendo o seu próprio laboratório, e aí ela virou uma referência mundial para essa área da psique, para essa área da psicologia positiva também, para essa área da espiritualidade, por que não? Porque a Luísa, para conseguir curar o câncer, ela não trabalhou só o pensamento. Ela trabalhou outras duas coisas que são fundamentais. Ela trabalhou a raiva e ela trabalhou o perdão. Sim. Raiva, perdão, auto-perdão e também o pensamento. Então, foi uma tríade que ela usou. Porque não entra coisa boa num terreno que está ruim. Eu tenho que limpar. Hoje eu coloquei no meu stories um suco detox para fortalecimento da imunidade emocional, que eu aprendi com uma amiga minha, Gismari Bertoncello, que é nutricionista. Eu vou fazer um videozinho sobre ele, porque eu já começo o meu dia limpando o meu organismo, abençoando o meu organismo e determinando que só vão entrar naquele dia alimentos que vão me nutrir. Isso é um pensamento positivo. O que eu determino, o que eu penso e o que eu sinto é o que acontece para mim. Por isso que não tem aquele negócio, aquela frase que diz que os olhos não veem, o coração não sente. Não tem uma frase que diz assim? Então, é legal que você veja coisas boas para o teu coração sentir coisa boa e para você emanar coisas boas. Coração é o maior centro de força que a gente tem, ou um dos maiores que a gente tem aqui. O que entra aqui como sentimento emana para tudo. Então, eu preciso alimentar bons pensamentos para alimentar boas ligações químicas, para elevar a minha vibração e para atrair o melhor para a minha vida. Em síntese, é um dos grandes aprendizados da Luísa, tanto que ela tem frases fantásticas e ela faz meditação. Tem meditação de graça da Louise Hay na internet, ensinando você a conversar com a sua criança, porque quando você vai até a sua criança, ou até o seu subconsciente, e ressignifica aquilo que te fez mal, passando para o bem, o teu organismo passa a ser comandado por uma nova crença que é construtiva, que é melhor. Por isso a gente precisa se reprogramar. A gente precisa entender aonde que a gente pifou ali e se reprogramar. Pessoas fantásticas existem.
abra para que isso chegue para você e a pessoa certa, o terapeuta certo, o método certo, o livro correto vai aparecer na tua vida. Não tem outro caminho. E é bem isso, e é isso que você falou agora do ciclo de 66 dias. Se você não acredita que vai acontecer em 66, também não vai acontecer. Se você, né, muitas pessoas, é 21, é 40, é 66. Qual é o tempo também que você acredita? Né? Porque tem pessoas que realmente isso acontece em doenças terminais. As pessoas elas têm um prazo e naquele prazo realmente termina, né? Mas Não sei se aí você já observou isso, né, Laine? vem a força da intenção. Isso. A intenção. Existe uma regra, o ser humano, ele precisa de modelos, né? Então, existe uma regra. Eu vou te dizer que eu aplico isso na minha vida e quando chega ali pelo 15º, já virou, já está comigo, já automatizou, sabe? Eu não preciso, hoje é o primeiro dia, hoje é o segundo. Isso não vai nem funcionar. Se ela faz 120 dias, não vai dar. É a intenção. Primeiro dia, eu me abro para isso. E é assim, quando eu comecei, no primeiro dia eu não sentia nada. Nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Se para ela deu certo, por que para mim não dá? Até que no 6º dia, nunca me esqueço. Eu cheguei no espelho e eu falei para mim assim, Laine, eu não sei como é que a gente vai conseguir, mas a gente vai conseguir, do nosso jeito. E quando eu comecei a pegar as regras da Louise como um modelo, mas aplicar no modo Laine de fazer e no modo que a Laine acredita, eu não levei mais 5, 10 dias no máximo para já dar um up nessa vibração e já começar a acreditar. A Louise fala muito no tomateiro, né? É aquilo assim, o pensamento positivo seria mais ou menos o que para ela? Você, quando olha uma semente de tomate, você olha para aquilo e jamais diria que aquilo se transformaria num tomate. Assim é com toda a semente, né? Você vê a semente, você não imagina que vai dar aquela flor linda, aquela maçã, aquela pera, aquela banana. Mas você planta num terreno fértil e você rega, você cuida e deixa a natureza fazer a sua parte. Porque se eu plantar e eu ficar olhando, não tá dando, não vai dar. Experimenta estender uma roupa e querer que ela fique seca em 5 minutos. Não vai. Agora experimenta pendurar uma roupa e fazer outras coisas e quando você volta assim, já secou? É a mesma coisa com a semente. Você planta, você rega, isso é a tua parte. Mas deixa a natureza agir. Faz a tua parte no teu pensamento. Brinca, passa, repassa, ensaia. Transforma isso numa brincadeira leve e gostosa para você, não numa obrigação, porque senão nem começa. O que é por obrigação, o teu cérebro vai travar e não vai entrar. Deixa ser uma brincadeira. Eu comecei a brincar no espelho comigo. Eu me achava muito feia. Então, eu comecei Teve um dia que eu cheguei assim, o que tem menos feio em ti? Aí eu pensei, os olhos. Aí aprendi com a Keila a maquiar o olho. Todo dia eu maquiava meu olho. Daqui a pouco eu comecei a achar meu olho interessante. Eu falei, gente, tá ficando bom isso. Aí eu comecei a botar um batomzinho vermelho. E comecei a brincar. Batom vermelho, o olho. Aí eu comprei uma maquininha que enrola o cabelinho assim. Naquela época eu não usava meu cabelo. Hoje ele tá natural, né? Mas naquela época ele era alisado por força da química. E comecei a brincar de Beyoncé em frente ao espelho. Quando eu vi, eu já estava amando estar comigo todos os dias. E o que começou a acontecer? No meu trabalho, as pessoas vinham e perguntavam assim, eu não sei o que aconteceu, mas tu tá mais bonita. Ai, tá namorando. Ai, nananã. As pessoas acharam um monte de coisa. E a única coisa que eu estava fazendo era brincar de me gostar mais. Brincar de aprender a me gostar mais. Foi quando eu aprendi que é muito bacana quando a gente, por exemplo, eu comecei daí a olhar mulheres bonitas mesmo como inspiração. Antes eu via com uma pontinha de inveja, assim, porra, a mulher nasceu com isso tudo e eu me acho aqui tão feia. Isso lá atrás, né? Sim. E aí eu aprendi que modelar, aprendi com a Vanessa Tobias, o quanto é legal modelar. Do tipo, eu olho a Alice e digo, meu Deus do céu, como essa mulher é bonita, como essa mulher é inteligente. Como é que eu posso fazer da minha forma? Porque inspiração
é quando você consegue despertar no outro o que já tem nele. Então, se eu estou vendo beleza em ti, Alice, se eu estou vendo inteligência em ti, isso já existe em mim. De Sim. repente, eu não soube fazer florescer. Isso é inspirar. Agora, olhar assim, ai, a Alice é tão bonita, credo, é tão inteligente, isso já me afasta da minha própria essência, entende? Sim. Então, eu aprendi a olhar quem são as mulheres que eu acho bonita, como fazem as mulheres que eu acho bonita, como elas se cuidam. E aí, menina, eu posso não ser mais bonita nem mais feia do que ninguém, mas eu tô me sentindo muito bem na minha própria pele e tá muito bom. Às vezes as pessoas dizem, ai, assim, tá feio. O que que a minha mãe falou esses dias? Eu fiz um coque aqui em cima. Eu tava me achando bailarina, eu tava me achando fantástica, as telespectadoras curtiram. E aí, quando eu fui falar com a minha mãe à noite, a minha mãe assim, o que que é esse negócio aí em cima da tua cabeça? É um rolo que a gente coloca um negocinho por baixo. Eu acho que tá aqui, peraí. Deixa eu ver, eu acho que tá aqui na minha bolsa. Tá aqui, é isso aqui que a gente coloca. Aí eu falei, putz, ela vai dizer que tá feio, quer ver? Aí eu falei, mãe, é um negócio para fazer coque. Daí ela assim, ai, ficava melhor se puxasse menos. É porque assim, a minha mãe aprendeu pela dor. Então a minha mãe, ela aprendeu que você tem que ser muito sincera. E sendo muito sincera, você está ajudando a outra pessoa a crescer. Hoje eu entendi isso, mas de outras épocas assim, eu ficaria por demais chateada. E eu entendi, não, minha mãe está dizendo que talvez fique melhor o meu cabelo se eu deixar ele um pouco mais solto aqui, exatamente como eu fiz hoje. E ficou melhor. Então, ok? Quando eu aprendi a filtrar o que eu quero para mim, eu não preciso estar mecanicamente reagindo ao que o outro disse e pronto. Eu compreendi o que minha mãe disse, eu entendi o que ela quis dizer e eu traduzi para mim, porque para mim a minha mãe é a mulher mais linda desse mundo, né? Eu olho assim, meu Deus, como é que ela faz para ser linda todos os dias? Então, para resumir, a gente precisa entender que para a gente estar no poder da nossa vida, só a gente se dando o prazer e a autorização é importante para se conhecer. Quando eu não me dou essa autorização, não entra. Não tem psicólogo na vida que faça milagre por você. O milagre começa na gente. Com certeza. E aí você saiu completamente, né? Antes desse processo todo de autoconhecimento, estava aí num ciclo vicioso de autocrítica. Sim. Se autocriticar o tempo inteiro, né? E quando a tua mãe chega e fala isso, e você não toma isso como mal que ela tá falando sobre você, né? Você para, reflete, pensa, age, testa, se permite testar, ver se aquilo funciona, não funciona, se fica melhor ou não. Você entra num ciclo maravilhoso, não mais vicioso, mas maravilhoso de autoaceitação, de autoaprovação, né? E isso a Luísa ela traz como pressupostos a autoaprovação e a autoaceitação. E sair desse ciclo de autocrítica, de que nunca tá bom, de que eu não sou suficiente, de que nada funciona para mim, de que, né, não nasci para vencer, eu sou frágil. Isso é autocrítica, isso é autocobrança. Então, dentro do coaching, Laine, eu trabalho muito com técnicas, ferramentas mesmo, rotineiros, né? Porque eu falo que não é a sessão que transforma, é o pós-sessão. A sessão é um alinhamento. Né? É o que você vai aplicar, é o que você realmente vai colocar na tua rotina, o que vai incorporar na tua vida. E aí eu trago várias ferramentas, eu inclusive faço diariamente técnicas de autoaprovação, de autoaceitação, para justamente isso. Quando alguém vem e te coloca alguma coisa, você consegue entender se aquilo é teu mesmo ou se aquilo é do outro. E se for do outro, tudo bem, mas você não pega para ti, né? Exatamente, exatamente. Eu também, Alice, eu agora vou começar a trabalhar, eu demorei um pouquinho para isso, mas eu tinha uma crença comigo que eu tinha que fazer 300 cursos até passar o primeiro conteúdo, né? Até por excesso de responsabilidade com as pessoas, né? E eu gosto de fazer isso para o grande público enquanto tu faz isso, né? Então eu fui aprender sobre a hipnose e a auto-hipnose para ensinar as pessoas como é que elas podem reprogramar a sua vida. E logo eu já vou estar contando para as pessoas como é que isso vai acontecer. Acabei de fazer a minha 4ª formação em Theta Healing, que também é uma outra forma de a gente acessar essas crenças e a gente transformar essas crenças. É uma técnica do mais puro amor, porque trabalha só com o amor, eu acho que era isso que faltava. E que bom que a gente tem caminhos que a gente caminha junto, você trabalhando
uma pessoa por pessoa, e eu estou estudando para trabalhar isso num grande grupo, para pelo menos levar um start ao maior número de pessoas possível, para que elas entendam que a gente não precisa esperar a vida cobrar da gente, chamar a gente com uma doença grave para que a gente comece a valorizar, né? Ontem eu cheguei aqui no trabalho e tem uma moça linda na recepção que está fazendo as férias de uma outra moça linda, que eu disse, oi, bom dia. Ela falou, bom dia, mais um dia para aposentadoria. Eu falei, o quê? Você está aqui só para contar um dia para a tua aposentadoria? É, né, Laine? Eu já tenho... Peraí. Se você sair de casa para contar só mais um dia para a tua aposentadoria, não sai. Porque você não está entendendo o que você veio fazer aqui. A gente não veio aqui contar mais um dia para nossa morte. A gente veio aqui para viver, sabe? A gente veio aqui com uma dádiva, a gente veio aqui com um propósito que é único. E se a minha digital é única, o que eu vim fazer aqui ele é muito único. Ele não é melhor nem pior do que o da Alice, ele é meu e ele é só meu. Só eu sei fazer dessa forma. O mundo precisa de mim. O problema é que a gente aprendeu desde muito pequenininho que a gente não importa, que a gente é menos, que a gente não vai dar conta, que o outro é sempre melhor. E aí fica dependendo numa rede social de se você recebeu tantos likes. E se não deu like, você morre porque você não está contigo. Pode faltar todo mundo na tua vida, menos você. Quando eu sou a minha melhor companhia, não me falta, de verdade, não me falta nada. Qualquer pessoa que chegue, ela só vem somar. Mas eu não dependo. Então eu preciso aprender a ter amor pela vida, pela pessoa que eu sou. E não esperar que a vida vá para o fim, para você acordar, agora passou um filme, agora eu vou fazer, é normal, é humano, né? Espere-se na experiência das pessoas que estão clamando por uma vida hoje, na porta de uma UTI, querendo viver, e a gente aqui com saúde fazendo o quê? Tem uma frase do Chico Xavier que diz, tudo vai passar. E eu queria complementar com todo respeito. Tudo vai passar, mas alguma coisa tem que ficar. E que fique o aprendizado sobre o quanto é importante a gente cuidar da gente, sabe? É importante a gente cuidar. Quando eu cuido desse mundo aqui, eu estou fazendo um bem para o mundo, Alice. Isso é ser a mudança no mundo. Não tem como fazer diferente. A gente só muda o mundo lá fora, quer um mundo melhor lá fora, começa por aqui. Não tem como fazer diferente. Uau, Laine! Minha gratidão, foi sensacional. Quanto aprendizado, né? Eu já li muito sobre Louise Hay, mas assim, cada vez que a gente escuta mais, que a gente compartilha esse conhecimento, a gente aprende muito mais, né? Então, minha gratidão a você e a todos aqui que compartilharam um pouquinho. Teve vários comentários, teve pessoas que contaram das suas experiências também, teve perguntas aqui que a gente não conseguiu responder todas ao longo da live. Esse tema é muito extenso, não dá pra gente saturar numa live, jamais, né? Mas plantar sementinha dá, né? Plantar sementinha dá, né? Plantamos a semente. Elaine, eu vou publicar depois no meu feed os livros que você, eu mando pra ti. Sugeriu, tá? Tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu fechar meus olhos e ver da Louise Hay o que ela gostaria de dizer para as pessoas que estão passando por aqui agora. Olha só, página 52. Mensagem de amor do 6º dia. Eu me amo e me aceito exatamente como eu sou. É o primeiro passo. A gente se amar do jeitinho que a gente é, com todos os erros e acertos. Só aceitando... eu tô até emocionada. É que a gente vai conseguir dar o próximo passo. Sem isso, sem eu me amo e me aceito exatamente como eu sou, a gente não vai a lugar nenhum. Obrigada, Luiz. Oh, que presente lindo! Obrigada. A gente não precisa buscar nada mais complexo, né? Esse é o primeiro passo. Gratidão. Obrigada, Laine. Tá? Muito obrigada. Um beijo, obrigada de coração. E obrigada por seguir essa trilha, transformando a vida de tanta gente, pelo teu propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, tá, Alice? Obrigada pelo convite, adorei. Custou a sair a nossa conversa, mas saiu, viu? Sim. No dia e na hora que deveria ser, né, Laine? Muito obrigada. Tchau. Fica com Deus. Fiquem com Deus. Obrigada a todos que passaram por aqui. Deus abençoe. Tchau, gente.